Queridos amigos, boa noite. É uma alegria estarmos iniciando hoje. Eu não tinha me dado conta, mas hoje é a primeira terça-feira do ano e hoje estamos aí fazendo a abertura das exposições do ano. Eu fico muito grato por ter sido convidado e poder estar aqui hoje para trazer mais uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus, em torno dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Vamos caminhando gradativamente dentro da nossa destinação, que é nos tornarmos cada vez melhores, e dentro desta premissa, aonde agora há pouco, dias atrás, finalizamos mais uma etapa da nossa vida, fechamos mais um ciclo de um ano e iniciamos um novo período. Criamos expectativas em torno de um novo período e é muito salutar nós fazermos uma reflexão em torno de novas possibilidades, renovações, mudanças, e são expectativas. São ideias que criamos basicamente para que esta ideia dentro deste novo período, e nós criamos sempre uma expectativa boa, e isso é muito positivo, porque afinal de contas, todos nós queremos a cada novo período estarmos melhores. Procurar trazer para dentro de nós possibilidades novas que nos farão crescer, nos possibilitarão mudanças significativas diante do momento em que estamos vivendo. Se estamos num período, vamos voltar um pouquinho no tempo, se nesse período do ano de 2024 foi um ano de tribulações, foi um ano difícil, foi um ano assim complicado, é claro que muitos de nós têm uma ideia negativa diante das tribulações, e esse pensamento é natural. Não vamos entrar aqui nem na questão se é certo ou se é errado, não. Isso não está em discussão. Mas é natural o desânimo nos visitar, o desalento nos visitar, a falta de estímulo nos visitar. Isso é natural, somos humanos, fraquejamos, caímos, levantamos e muitas vezes nos sentimos cansados diante desse cai, levanta. E é o desafio da Terra. A Terra oferece para nós esse campo de batalha e cada um trava a sua batalha com as armas que tem. E todos nós temos as nossas armas para vencer a nossa batalha particular. Nós não travamos nenhuma batalha lá fora. É claro que o mundo é desafiador. Quando nós saímos na rua, o trânsito é desafiador. O ambiente de trabalho é um ambiente desafiador. O ambiente familiar, ele é desafiador. Mas o grande desafio é eu comigo mesmo, né? E muitas vezes, e naturalmente, somos visitados pelo desânimo e pelo desalento. E quando o final do ano se aproxima, o ânimo vai voltando, apesar de nos sentirmos cansados, mas o ânimo vai voltando porque nos resta só agora 2 dias para acabar o ano. Mas espera aí, daqui a pouco eu vou ter o calendário inteiro à minha disposição. Serão 365 dias, é o calendário inteiro. Então isso nos causa ânimo, motivação, ou pelo menos deveria, né? Porque é uma virada de chave. Poxa vida, eu não consegui realizar todos os meus objetivos em 2024, não deu tempo, muita correria, eu queria fazer isso ou aquilo, não deu tempo. Mas espera aí, um ano inteiro agora para realizar os meus objetivos, para trabalhar em novos projetos. Isso é bom. Então muda
a nossa perspectiva, criamos uma nova expectativa e essa deveria ser a nossa visão, a nossa percepção, criar expectativas realizáveis. Expectativas, elas deveriam estar conosco no sentido de expectativas reais, possíveis, e não sonhos ilusórios que talvez agora, se eu ganhar na Mega Sena, ganhar na quina, se de repente algo cair do céu, e infelizmente muitos de nós ainda alimenta o sonho ilusório das realizações. E daí por que o desânimo nos visita? Porque os nossos sonhos não se tornaram realidades. Sim, porque são sonhos envolvidos, encharcados de ilusões, muito distantes do nosso alcance. Alguém pode me perguntar, mas Maurício, nós não deveríamos alimentar os nossos sonhos? E Maurício, eu digo, não. Eu alimento expectativas possíveis. Eu crio expectativas realizáveis, sabendo que elas poderão não se realizar. Tem uma frase que diz que quando o homem deixa de sonhar, o homem está às portas da morte. É uma frase impactante, mas para mim, Maurício, de novo, isso é uma ideia minha, para mim ela não significa muito. Significava antes. E eu digo sempre que eu sonho, sim, eu sonho somente quando estou dormindo. Acordado, eu tenho as minhas expectativas, as minhas idealizações, né, os meus projetos. Então eu desenvolvo projetos baseados em expectativas possíveis. E repetindo, mesmo sabendo que elas poderão não se realizar. E se elas não se concretizam, tudo bem, não tem problema nenhum. Joga para frente e num outro momento elas poderão tornar-se realidades. Isso se dá, inclusive, dentro daquilo que nós queremos para nós, dentro daquilo que nós idealizamos para nós como pessoas, nada de palpável, mas a ideia tão somente de que eu vivo uma vida melhor, uma vida em plenitude, uma vida de paz, uma vida de serenidade, uma vida mais tranquila, uma vida sem tantas correrias, sem tantas inquietações. E dentro do nosso trabalho, dentro do nosso propósito existencial de transformação interior, de viver uma vida melhor, de viver, como nos diz Clóvis de Barros Filho, uma vida que vale a pena ser vivida. Então eu faço a pergunta para mim, eu estou vivendo uma vida que vale a pena ser vivida? Né? O que significa uma vida que vale a pena ser vivida? Podemos dizer, e eu digo hoje com toda tranquilidade, para mim hoje uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida baseada no Evangelho de Jesus. E esse é o tema da fala de hoje, diante de Jesus. Então, quando nós nos deparamos com vários ensinamentos, e hoje a tônica do nosso tema está baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, na carta de Paulo a Romanos, a carta a Colossenses, a carta a Filipenses. São elementos, e a questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, são ensinamentos que nos colocam diante de Jesus, e também Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, o versículo 36, quando trata da entrada de Paulo em Damasco. Então, é neste momento em que Paulo está se dirigindo a Damasco para fazer aquilo que ele estava destinado a fazer, prender os cristãos. Então, ali em Atos dos Apóstolos, há todo o relato que antecede a ida de Paulo a Damasco, porque que Paulo estava se dirigindo a Damasco
E neste momento, quando Paulo está a caminho de Damasco, uma luz fulgurante brilha, Paulo cai do seu cavalo e uma voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Paulo, a destinação de Paulo era prender os cristãos, matá-los inclusive. Porque Paulo abominava aquela ideia daqueles homens que traziam ensinamentos absurdos. Porque Paulo era um homem fiel. Paulo era um homem leal. Paulo era um homem justo. Mas se Paulo era leal, justo, um homem honesto, por que ele perseguia os cristãos? Ele perseguia os cristãos justamente por conta da sua lealdade. Por isso que ele perseguia. Porque ele era tão leal à lei, ele era tão fiel aos seus princípios, aos seus valores, que qualquer ideia absurda, contrária àqueles ensinamentos que Paulo trazia, que era a lei mosaica, que Paulo estava apegado, Paulo era um judeu, era romano, ele estava apegado à lei e era esta lei que ele era fiel. Então, qualquer ideia contrária a esses ensinamentos, ele fazia aquilo que era o seu trabalho. Eliminar os homens que traziam aquelas ideias totalmente absurdas. E vamos imaginar que essas ideias, por mais absurdas que elas fossem, chegaram até Paulo e quando ele, cegado pelo tombo, e a ciência explica que a cegueira de Paulo não foi porque ele viu a luz que o cegou, mas Paulo, quando cai do cavalo, ele bate a cabeça e ele fica cego por causa deste tombo. Isso é irrelevante. Isso não é o que está em discussão e não é o peso do processo. Porque, na realidade, quando a luz brilhou, o cavalo se assustou e Paulo caiu do cavalo. E batendo a sua cabeça, ele fica cego temporariamente. Mas aquilo ali não é um evento do acaso. Porque Paulo não viu Jesus com os olhos materiais, os olhos físicos. Paulo viu Jesus com os olhos da alma. E os homens que estavam junto com Paulo também viram a luz. Mas eles não ouviram a voz de Jesus. A luz brilhou, inclusive para eles, mas eles não entenderam nada, porque eles não ouviram o que Paulo ouviu. Porque aquele momento estava destinado exclusivamente para Paulo. Por isso que ele ouviu Jesus. E de pronto, ele pergunta: Senhor, que queres que eu te faça? Então, Paulo estava diante de Jesus, ele ouvira falar de Jesus, Paulo conhecia os ensinamentos, que é por isso que ele perseguia os cristãos, porque Paulo não era leigo. Ele sabia o que ele estava ouvindo acerca de Jesus. Então, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, Paulo veio a se deparar com a figura de Jesus mais ou menos 70 anos depois, e vendo Jesus naquela luz, ele sem medo algum e diante daquela luz, ele pergunta: Senhor, que queres que eu te faça? E daí Jesus indica a ele entrar na cidade e encontrar-se com Ananias. Mas antes disso, Ananias recebe uma visita de um espírito, lhe explica quem chegaria, por que chegaria e o que Ananias deveria
fazer com aquele homem. E o Espírito explica que ele usaria aquele homem para pregar o seu evangelho. Então, a partir dali, nós vamos conhecer a história de Paulo, e quem quiser conhecer um pouco deste trabalho da propagação do evangelho de Jesus, não pode deixar de ler Atos dos Apóstolos, que ali mostra o caminho dessa jornada da criação da igreja. Vamos abrir um parêntese aqui, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, porque Jesus não veio trazer nenhuma religião. Jesus não fundou religião nenhuma, sequer fundou o cristianismo, porque a ideia de Cristo veio depois, se não me engano, com Lucas ou Mateus. Então, Jesus traz o ensinamento, abre uma nova expectativa para nós, e esses ensinos para libertar o homem. Mas são ensinamentos duros, são ensinamentos de transformação, são ensinamentos de renúncia. E é isso que nós vamos ver hoje, essa renúncia. Porque estar diante de Jesus, e não só como seu seguidor, né? Então, nós temos que perceber em nós, e daí nós nos voltamos para dentro de nós, em que situação nós estamos diante de Jesus, em que momento nós podemos estar diante dele, para que, estando diante dele, nós não estamos mais como simplesmente seguidores de uma doutrina, seguidores de ensinamentos, mas nós estamos diante dele, e daí nós podemos dizer também, como Paulo: Senhor, que queres que eu te faça? Então, o que queres que eu faça para ti? Porque num determinado momento do Evangelho, nós vamos nos deparar com o ensinamento aos discípulos: ide por toda a terra, pregai o Evangelho, curai os enfermos e expulsai os maus espíritos. Então nós temos aí, diante de Jesus, 3 ensinamentos para que eu possa compreender qual é a minha destinação diante desses ensinamentos. E dentro desta ideia, e Jesus traz para nós uma ideia ainda mais desafiadora, que dentro do Evangelho nós vamos conseguir verdadeiramente, ou nós estamos diante de Jesus com disposição para não somente segui-lo, mas fazer aquilo que ele nos pede. Mas se nós nos detivéssemos somente com o primeiro mandamento, amarás a teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, qual é o entendimento que eu tenho sobre o amor? Qual é o entendimento que eu tenho sobre o perdão? Então, se nós nos detivéssemos somente com esses 2 ensinamentos, bastaríamos para nós ficarmos aqui dias e dias discutindo a nossa posição diante de Jesus. Mas como ele veio trazer ensinamentos por parábolas, e ele não falava em parábolas para o povo, ele falava em parábola para os discípulos, para que essas parábolas pudessem provocar neles uma reflexão. E lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, a condição para seguir Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo,
toma a sua cruz e siga-me. Vamos nos deter neste momento, neste ensinamento. Aquele que vier após mim, tome sua cruz. Mas de que cruz Jesus está nos falando? Alguém pode dizer, nós temos várias cruzes. E aqui cruz não está no plural, está no singular. Ele fala da cruz. Então nós costumamos dizer que o trabalho é uma cruz para mim, a minha mulher é uma cruz que eu carrego, o meu marido é uma cruz, meus filhos são uma cruz. Nós estaríamos falando de cruzes. Então a minha mulher é uma, meus filhos são outra, os meus familiares são outras, os desafios da vida cotidiana são outras cruzes. Mas Jesus não está falando de cruzes. Jesus está falando que nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, que cruz Jesus está falando? Jesus está falando da cruz da nossa realidade atual, de como está a minha vida na atualidade. É desta cruz que Jesus está falando. Ele está me mostrando a minha realidade. Esta é a minha cruz. E qual é a minha realidade? Aí, eu vou fazer essa pergunta para mim mesmo e me perguntar: Maurício, qual é a tua realidade? O que é que você está vivendo hoje? Você está vivendo um mundo de ilusões? Você está ansiando por um mundo ideal? Ou você está vivendo no mundo real, sonhando com um mundo ideal que não está à nossa disposição? A minha realidade são as imperfeições que me visitam, os meus vícios, as minhas paixões, né? Poderia sempre o homem, questão 609 do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, dominar as suas más tendências e as suas más paixões? E a resposta, sim. E fazendo esforços insignificantes. Vamos imaginar. Aí eu olho para mim e penso, pelo amor de Deus, olha a dificuldade que nós passamos, é tanta tribulação, estou batalhando para ser melhor. E todos os dias a tribulação me visita, a angústia me visita, a ansiedade me visita, a dúvida me visita. Esta é a minha realidade. E daí vem a espiritualidade e diz que eu posso vencer fazendo esforços insignificantes. E quando eu me deparei com esse ensinamento, eu fiquei pensando, caramba, a resposta é sim. Posso. E fazendo esforço insignificante, aí eu te pergunto, é fácil? Mas os espíritos que estão num outro patamar, ele diz, como é que é o teu nome? Cecília. Cecília, você vai conseguir fazendo um esforço insignificante. Aí a Cecília pergunta, Maurício, mas como? Aí a espiritualidade responde, o que te falta é a vontade. O que nos falta é a vontade. Maurício, mas eu quero tanto. Você não fala isso às vezes? Você não fala às vezes isso? Eu quero tanto. Pois é, esse é o problema. Nós queremos demais. E querer, palavras do Maurício, querer não é poder. Não é. Mas como, Maurício? Querer não é poder. Se você não quiser, você não... Exatamente. Se você não querer, que é o primeiro passo, eu preciso querer. Eu preciso querer estar diante de Jesus. Porque querer é o primeiro passo. A partir do segundo é a vontade que me movimenta. Porque eu saí de uma posição, de uma situação confortável
tranquila, melhor não mexer, vamos ficar quieto, né? Para que mexer com o que está quieto? Então você sai de uma zona de conforto e parte, movido daí pela vontade, para as realizações dos teus propósitos. Então não basta querer, eu preciso querer, mas o que realiza é a vontade. E o detalhe, não existe boa nem má vontade. Ou você tem ou você não tem. Eu fiz isso por boa vontade. E ainda fala meio desanimado. Pode reparar. Nossa, ele fez assim, ele estava com uma boa vontade. Não, gente, vontade não tem qualidade. Ou você tem ou você não tem. A vontade pura e simples. Ora, o que é má vontade? Fazer algo com má vontade? Se você faz algo com má vontade, é porque você está fazendo aquilo, mas não quer fazer aquilo. Então você não vai fazer aquilo bem feito. Então você ainda está no querer fazer algo bom, algo justo. Então ou você tem vontade ou você não tem. É assim que funciona. Esta é a nossa realidade. E o ensinamento de Mateus vai adiante ainda. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? É aí que vem o processo da renúncia. É da renúncia. E quando Jesus nos convida a tomar a cruz e renunciar a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Todos nós aqui hoje poderíamos estar em casa. Eu poderia estar com a minha esposa, o outro poderia estar com seu marido, com seus filhos, assistindo televisão, tinha um outro programa, mas eu renunciei a estar lá para estar aqui. Então o convite de Jesus, a renúncia, porque para haver esta transformação, porque para estar diante de Jesus e ouvir dele o que nós precisamos fazer, todo aquele que ouve as minhas palavras, eu estou diante de Jesus, e ele diz para mim, Maurício, se você ouvir as minhas palavras e as colocar em prática, você, Maurício, será tido por um homem sensato que vai edificar a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade e a tua casa permanecerá de pé. Então Jesus está dizendo para mim que além de ouvir o seu ensinamento, eu preciso colocá-lo em prática. Ou seja, fazer, executar, exercitar. E não ficar somente no seguir. Ou pensar se vou, se não vou, se eu estou pronto ou não. E Paulo, depois ele foi para o deserto junto com Ananias, passou, daí ele recebeu os ensinamentos, aí ele teve acesso aos pergaminhos, aí ele foi entender que aquele ensinamento, junto com os que eles tinham, com o que ele possuía, da lei mosaica, que veio confirmar a sua fidelidade, a sua lealdade, ali faltava o complemento para que Paulo pudesse transformar a sua vida. Então ali ele sentiu o que é que ele poderia conquistar, como naquele ensinamento, com certeza nós já assistimos aquele vídeo quando o homem junta a água com suas mãos e coloca toda a sua vida, toda a sua força naquele punhado de água.
E ele esquece de olhar que há todo um oceano à sua disposição. Então, por que é que eu vou brigar por um punhado de água se eu tenho todo um oceano à minha disposição? Então, é isso que Jesus traz para nós. Nós precisamos renunciar ao menor, ao que nos prende à terra, aquilo que não trará ganho, não trará benefícios para nós. Não que nós tenhamos que fazer para obter. Não, Paulo não fala disso. Paulo não fala de troca, de barganha, porque a partir do momento em que nós nos deparamos com uma outra realidade, com uma outra possibilidade, de que adianta eu querer ganhar o mundo. O que é esse ganhar o mundo? É a fama, é o reconhecimento, é os milhões de seguidores, é o aplauso. Ah, o Maurício deu uma bela palestra, vamos aplaudir. Você já teve o teu pagamento. É para isso que você veio. Você veio aqui para ter aplauso, você já recebeu a tua paga, agora tá quites. Mas não. Esta é a ideia. Vir, pregar o evangelho e sair como entrou, sem ser percebido, sem aplauso, sem tapinha nas costas. É claro que nós somos reconhecidos por aquilo que fazemos, né? Eu como cabeleireiro, a cliente agradece, Maurício, que lindo que ficou meu cabelo, ela vai pagar por aquele trabalho, mas eu não fiz nada mais, nada menos do que a minha obrigação, fazer o meu melhor na minha atividade cotidiana. Então, que eu faça aquilo que eu estou apto a fazer, que eu faça bem feito e não pelo que a cliente vai me pagar. Porque até então, na execução daquele trabalho, eu não sabia quanto eu ia cobrar, porque eu não sabia o que ela ia querer na realidade com aquele cabelo. Mas eu sabia que ela ia estar ali. Por quê? Porque ela me escolheu, porque ela queria que eu fizesse aquele trabalho. E ela contava com isso. E eu disse, quando ela estava marcando no telefone, fulano, eu não vou poder fazer esse trabalho para você, eu não faço mais esse trabalho. Ah, Maurício, mas e agora? O que vai acontecer com o meu cabelo? Eu não quero fazer em outro lugar. Aí me deu um peso na consciência, eu falei, venha, eu vou fazer. Mesmo não querendo, eu vou fazer. Mas parece que é uma contradição, como assim você não quer fazer, mas vai fazer, e vai fazer bem feito? Mas eu sabia da minha competência para fazer aquele tipo de trabalho. E fiz, ela amou e saiu satisfeita, e eu cobrei por aquele trabalho, mas qual é o valor daquele trabalho? Não é o valor monetário ele tem a sua importância, mas o que conta é aquilo que a cliente sentiu. Aquela gratificação por ter recebido aquilo que ela foi lá fazer. E na nossa vida cotidiana é exatamente isso. Nós fazermos aquilo que precisa ser feito sem esperar pagamento algum, fazer de forma natural. E a renúncia que Jesus nos convida, renunciar a nós mesmos. O que é que nós estamos renunciando? À espera de um pagamento? Nós estamos esperando fazer bem feito o nosso trabalho aqui na Terra como espíritas e voltar para o plano espiritual e voltar para uma colônia espiritual melhor? Como muitos querem ir para nosso lar, colônia não sei das quantas. Espera aí, a tua vida, o teu comportamento, as tuas ações estão baseadas em ir para uma colônia espiritual melhor do que a Terra? É para isso que você está vivendo? É essa expectativa que eu crio? Fazer, renunciar, carregar a minha cruz,
ser benevolente, indulgente, perdoar, amar, ser caridoso, misericordioso, para ir para um plano espiritual melhor? Então você está fazendo pensando em receber um pagamento. Então você não está renunciando a você mesmo, você está esperando um pagamento. E se aquela cliente não te pagasse pelo trabalho? E eu lhes digo com toda tranquilidade, sem problema nenhum. Mas você trabalhou, mas a responsabilidade de pagar não é minha, é dela. A minha responsabilidade era a execução do trabalho. É executar aquela tarefa que é pregar o evangelho, curar o enfermo, expulsar os maus espíritos, perdoar, amar, ter a compaixão, ter a misericórdia. Então, estar diante de Jesus é colocar em prática, viver, experimentar no relacionamento o ensinamento de Jesus. Independentemente se vai ter uma outra vida, se a vida vai continuar ou não. Porque eu preciso viver como se fosse hoje o último dia da minha vida, como se não houvesse continuidade de vida, vida após a vida. É isso que Jesus nos convida. É para isso que nós estamos aqui. Esta cruz é a realidade. E qual é a cruz que Jesus enfrentou? Ah, Maurício, mas Jesus foi pregado na cruz. A cruz de Jesus é aquela. Não. Aquela não era a cruz de Jesus. A cruz de Jesus era o ódio contra ele. Porque o que levou Jesus à cruz, por incrível que pareça, não foram os seus ensinos. Foi o ódio daqueles que desenvolveram esse ódio porque eles achavam aquele ensinamento absurdo. Como que você pode dizer que é filho de Deus? Como ele disse a Nicodemos, tu és um conhecedor de Israel, um professor, e você não sabe dessas coisas? Quando Jesus fala, você vai ter que morrer de novo, é preciso morrer, mas como é preciso você nascer de novo, mas como é que eu vou voltar para o ventre de minha mãe? Mas tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Os profetas da antiguidade falavam disso e você não entendeu a mensagem? E a mensagem, por mais incrível que pareça, ela é clara. Então olha o desafio. Renunciar ao que temos de mais caro. Grandes multidões, está lá em Lucas 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se a eles e lhes disse: se alguém vem e não odeia seu próprio pai, ou sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. É claro que aqui não vamos levar ao pé da letra, mas o que Jesus traz é uma reflexão daquilo que nós precisamos renunciar. Então, se Jesus está diante de mim, ele me convida, mestre, eu preciso me despedir dos meus amigos. E Jesus traz o ensinamento. Quem segura o arado não olha para trás, olha para frente. Então Jesus está dizendo àquele, você não precisa voltar e se despedir de ninguém. Senhor, eu tenho que enterrar o meu pai. Você tem que me seguir. Eu volto logo. Eu vou lá, meu pai morreu, eu preciso enterrá-lo. Aí ele diz, os mortos que enterrem os seus mortos.
O que está contido nesse ensinamento? Que aquele jovem era o mais velho e ele precisava enterrar o pai. Porque na tradição da época, olha que interessantíssimo a ideia que Jesus traz da renúncia. Porque o jovem, ele tinha um interesse em enterrar o pai. Porque se ele não volta para enterrar o seu pai, ele não recebe a herança. Porque o filho mais velho era o que deveria estar presente no velório para ter direito à herança. Então, ele não estava renunciando a algo maior, que era estar com Jesus, experimentar o eterno, mas por trás daquele desejo de sepultar o pai, eu preciso garantir a minha herança. Então, garantindo a minha herança, aí sim eu posso seguir Jesus, porque eu estou garantido. Vai que não dá certo seguir esse homem, mas eu tenho a minha herança garantida. Quando nós somos desafiados a algo novo, uma vez eu ouvi um amigo que me convidou para experimentar um trabalho numa outra cidade. E ele me falou um negócio bem interessante. Ele falou: Maurício, só tem um detalhe. Se você aceitar, você vai cruzar a ponte e você vai ter que explodir aquela ponte. Ou seja, não tem mais como voltar. Eu falei: opa, espera aí, mas eu preciso me garantir. Eu não posso explodir a ponte. Aí vem outro ensinamento. Não se pode servir a dois senhores. Ou amarás a um e odiarás o outro. Eu não posso navegar em duas canoas para me garantir. Eu vou ter que embarcar numa canoa só. Então Jesus, quando ele nos convida a renunciar, é renunciar mesmo o menor, aquilo que é perecível, aquilo que acaba, porque o seu ensinamento é para que nós tenhamos a vida eterna. É isso que Jesus nos convida. Então, quando ele fala que nós devemos odiar o nosso pai, mãe, irmão, ou seja, odeia os teus familiares, mas é uma contradição. Se Jesus traz o ensinamento do amor, como é que ele diz para eu odiar o meu pai e a minha mãe e os meus irmãos? Então, esse compromisso que eu assumo com Jesus, ele deve superar isso. Ele deve superar isso. Que o meu amor aos meus caros não deve ser maior do que o de Jesus. Porque o que Jesus tem a me oferecer é muito maior do que pai, mãe, irmãos e amigos. E essa é uma realidade. E nós vemos isso. Como é que nós podemos ver isso? Em muitas famílias. Pais abandonando filhos, mãe abandonando filhos, filhos abandonando pais. E Jesus não nos abandona. Jesus está sempre conosco. Cuida, lá no Antigo Testamento, cuida do teu pai e da tua mãe para viveres longos dias sobre a terra. Então, esse cuidado que eu devo ter, aí sim, aí eu me volto com os ensinamentos de Jesus para ali, naquele meio em que eu estou inserido, e colocar em prática. Apesar de eu preciso amar os não amáveis, eu preciso perdoar os não perdoáveis. É o amor incondicional, porque eu já sou discípulo de Jesus, eu já estou garantido com Ele, agora tudo que eu fizer está baseado nisso.
Tudo. Então, dentro desta ideia, um outro ensinamento profundo está lá em Mateus capítulo 6, que nós devemos, esse talvez seja o ensinamento que nos leva à maior reflexão. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. Opa! Eu estou, na atualidade, buscando o tudo mais e depois buscar o reino de Deus. Mas Jesus fala não de um reino em algum lugar. Jesus fala que o reino está em nós. O reino de Deus não está num lugar circunscrito. Então, esta busca pelo reino de Deus, eu devo trazer esse reino ou acordar este reino dentro de mim, que é viver esta vida em plenitude, viver esta vida que vale a pena ser vivida, baseado nos ensinamentos de Jesus. Sendo e agindo desta forma, tudo mais vai me ser acrescentado de forma natural. Tudo aquilo que eu desejo, que faz parte do mundo e que nós precisamos, vai ser acrescentado naturalmente. A busca primeira do reino, em primeiro lugar, o restante decorre disso. Decorre de forma natural. Porque ele nos diz, assim como semeares, colherás. Então, para que eu possa conquistar, para que eu possa viver aquilo que eu preciso viver, eu preciso ter, eu não posso me esquecer do material, do palpável, mas que isso não seja o objeto único da minha existência. Porque Paulo, quando Paulo saiu a pregar o Evangelho, como é que ele se mantinha? Ele precisava de doações, ele precisava de dinheiro. Aqueles que caminhavam com Paulo precisavam se alimentar, precisavam de uma cama para dormir. A viagem tinha custo. Esta é uma necessidade natural. Para eu chegar aqui em Araucária, eu precisei do carro, eu precisei da gasolina, eu precisei trabalhar para abastecer o meu carro. Então, como é que Paulo se mantinha? Aquela época, como as pessoas estavam ávidas pelos ensinamentos, elas faziam questão da presença de Paulo na sua cidade. Vamos imaginar aqui em Araucária. Paulo está lá em Curitiba. Ó, pessoal, aqui no GECAF. Ó, pessoal, Paulo vai vir pregar aqui no sábado. Mas ele está precisando de ajuda, precisa de recurso. Aí o pessoal mais endinheirado aqui do GECAF, aí levanta um, levanta o outro. Ó, eu dou tanto. Quantos são? Ah, é Paulo e mais 10. Aí o Gerson, na casa dele, lá na chácara, tem 3 quartos. O Benhur tem mais 2. O Danilo tem mais 1. Ó, eu abrigo 2, eu abrigo 3. E dinheiro não vai ter problema. Um dá 100, outro dá 200, outro dá 500, outro dá 1.000. E trazemos Paulo para pregar aqui em Araucária. É assim que acontecia. É assim que Paulo viajou pela Ásia, por todo o Oriente, pregando o Evangelho de Jesus. Então eles precisavam do recurso. Mas Paulo, independentemente de ter ou não o recurso, Paulo saía a pregar. Podendo ou não podendo, ter onde dormir, tendo o que comer ou não tendo, o compromisso que Paulo tinha era com a palavra. O tempo já está acabando, não vai dar tempo de ver tudo aqui, mas vamos lá para o último
ensinamento, Paulo a Romanos, o culto espiritual, lá no versículo 2 do capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir o que é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, para que nós podemos ter esse discernimento, Paulo já fala aqui, isso é um processo mental. Paulo fala de uma mudança de forma de pensamento. Mude a tua forma de pensar. Ou saia do senso comum do pensamento e passe a raciocinar. É o processo de renovação. Ou seja, vamos pensar assim. Hoje é dia 7 de janeiro. O que é que mudou na nossa vida diferente até o dia 31 de dezembro de 2024? O que é que aconteceu efetivamente de transformação na minha vida, que eu criei uma expectativa, apesar que são só 7 dias, mas vamos ser sinceros. O que é que mudou de forma substancial nesse ano de 2025 até agora? Eu duvido, tomara que não, mas eu duvido que tenha havido uma mudança significativa nesses primeiros 7 dias do ano, diferente daquilo que eu expectava em 2024. Ontem ainda eu falei lá no Fraternidade. A mudança mais considerável neste ano foi o calendário, que é novo. Tomara que eu esteja enganado, gente. Na maioria das vezes, eu prefiro estar errado do que estar certo. Então, reflita um pouquinho. A mudança mais significativa foi que você pendurou, eu ainda gosto do calendário grande. É o calendário novo que eu ganhei. Porque até agora, nesses 7 dias do ano, a minha vida continua a mesma. Não mudou praticamente nada. Mas precisaria mudar? Não. Não é essa a questão. Ora, se a minha vida vem tendo esse significado, a minha expectativa não é de mudanças substanciais. Se 2025 continuar como foi 2024, já está de bom tamanho. Agora, se eu vivo uma ilusão, sonhando acordado, poxa vida, 7 dias do ano e não mudou nada. Tá aí, ó. 2025 até agora, tá igual a 24. Tá igual a 24. O que mudou? Nada. Praticamente nada. Então, qual é a minha expectativa? Aí, dentro desta ideia de Paulo, estando diante de Jesus, lá na carta a Gálatas, no capítulo 2, ele diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou. Você veja que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. O Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim na cruz, não invalido a graça de Deus, porque só é pela lei que vem a justiça. Então Cristo morreu em vão. Então o que eu possa dizer, meus irmãos, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, porque as minhas ações são ações baseadas no ensinamento de Jesus. É como se quem estivesse falando aqui fosse o próprio Cristo. É assim que deve ser a nossa vida.
Que todas as minhas ações fosse como Cristo estivesse fazendo, fosse Cristo realizando aquilo em mim. Por isso, eu preciso alimentar esta ideia de, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer oportunidade, eu pregue o Evangelho, eu cure o enfermo e eu expulse os maus espíritos. Porque já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que todos tenham uma ótima semana, que seja um ano venturoso, que seja um ano abençoado, que seja um ano de transformação verdadeira, que seja um ano de expectativas realizáveis, não expectativas extraordinárias. Mas se as expectativas forem extraordinárias e que elas possam se realizar, que nós possamos experimentar estas expectativas no nosso cotidiano, que possamos experimentá-las só por hoje. Porque a nossa vida se resume no tempo presente. O melhor dia da nossa vida é o dia de hoje. O tempo presente é o tempo que nos é oferecido. Que o melhor, amanhã vai ser melhor. Que eu possa viver o hoje, o melhor amanhã que eu tenho expectativa. Obrigado pela atenção, pessoal. Então, meus irmãos, envolvidos nessa psicosfera de amor, de paz, aonde estamos sendo atendidos desde o momento em que aqui chegamos, recebendo o fluido magnético necessário para o restabelecimento das nossas forças vitais e se completará com o benefício do passe. Deus de amor e de bondade, Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pelas bênçãos deste dia maravilhoso, das realizações na nossa vida, dos objetivos alcançados, do nosso propósito existencial de nos tornarmos cada vez melhores, sendo melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. Que possamos, Pai, manter a chama, esta luz interior, essa chama divina que está em nós, que possamos fazê-la brilhar, para brilhar não somente o caminho que estamos percorrendo, mas também iluminar o caminho de todos aqueles que seguem a marcha no campo terreno conosco. E aproveitar neste momento de direcionar o pensamento, esse fluido magnético, a todo aquele que sofre e chora, que passa pela dor do corpo ou da alma, seja na terra ou no plano espiritual. Que eu possa, Pai, ser o portador desse benefício, curar, restaurar, reequilibrar, consolar, esclarecer e instruir, baseado nos teus ensinos. Que saiamos daqui hoje muito melhores do que quando aqui chegamos. Que possamos espalhar esta luz por todos os caminhos por onde andarmos. Que possamos retornar aos nossos lares com a paz, com o coração fortalecido e com a certeza de que dias melhores estarão conosco. Que assim seja.